Você já sentiu que mesmo orando, algo dentro de você parecia distante de Deus? Pausa. Respire comigo. Como se a fé estivesse se apagando, não de uma vez, mas em silêncio. Aquela sensação que chega como uma névoa, não uma tempestade ruidosa que derruba muralhas, mas um leve esfumaçar que vai cobrindo aos poucos as cores do coração. Você se encontra orando, cantando, indo à igreja e ainda assim há um vazio que não se explica com argumentos, apenas com um sentimento. Estamos ali e, no entanto, não estamos totalmente presentes com aquele que nos sustenta. Imagine uma manhã comum. O despertador toca, você apressa os minutos, toma café com o pensamento no relógio. Entre e-mails e reuniões, responde mensagens com a mesma voz de sempre, mas com menos presença. No carro, a lista de reprodução toca, e a oração do caminho é uma repetição automática, como uma fórmula que acalma a ansiedade por um instante. À noite, num sofá cansado, um scroll nas redes sociais, histórias perfeitas, rostos brilhantes, comparações silenciosas, e a oração finalmente fica para depois. Pequenas concessões espirituais, um compromisso de oração perdido aqui, um culto assistido com metade do coração ali, um pedido a Deus esquecido no corre-corre. Nada parece grave isoladamente, mas quando somados, vão moldando um novo contorno na alma. Menos sensibilidade, menos expectativa do sobrenatural, mais acomodação. A fé, às vezes, não é perdida no grito, mas no sussurro das distrações. Não é que um grande pecado tenha derrubado você. Muitas vezes são os sussurros, o só mais 5 minutos diante da palavra, o atender ao celular durante o momento de adoração, transformar comunhão em obrigação. Pense numa vela colocada num cômodo com portas e janelas entreabertas. Um vento suave entra por uma fresta, passa a noite inteira soprando. Pela manhã, a chama ainda está acesa, mas bem menor. Assim é o processo. Não uma extinção dramática, mas um encolher de luz até que a presença, antes tão viva, parece distante. Se esta imagem toca algo em você, quero que ouça isto com ternura. Não é fracasso irreparável, nem culpa paralisante. Não estou aqui para apontar dedos. Pelo contrário, Deus, em sua misericórdia, usa dessa sensação como um convite, como um chamado à recuperação. Quando percebemos a distância, é sinal de que o Senhor nos alcança para nos despertar. A frieza espiritual muitas vezes funciona como um alarme suave da graça. Acorda, vem de volta, há mais para ti. Reenquadrar o problema é libertador. Não se trata de provar que você falhou, mas de reconhecer que Deus está chamando você para um lugar mais profundo. Há hábitos que parecem inofensivos e até virtuosos, que pouco a pouco apagam a chama da presença de Deus em nós. Pequenos atos, repetidos sem reflexão, normatizam uma crença de que a fé pode ser cumprida por rotina. Mandamentos substituídos por checklists, momentos de intimidade trocados por hábitos de performance. A cada concessão mínima, o coração aprende que a presença de Deus não é essencial. E quando a alma aprende uma mentira por repetição, ela precisa ser ensinada de novo pela verdade. Hoje, quero abrir teus olhos, não para te condenar, mas para te libertar. Não para acrescentar peso à tua consciência, mas para colocar luz sobre caminhos que podemos escolher mudar. Se algo em você tem adotado a frieza como normal, saiba, há um caminho de volta, há respiral de vida. Eu acredito que a palavra certa, uma correção feita em amor, pode reacender a centelha. Por isso, neste momento, peço uma pequena resposta prática de fé. Antes de seguirmos, quero te convidar a escrever agora nos comentários Paz em Cristo e também a cidade de onde você nos assiste. Isso é um sinal de fé, um passo de quem escolhe permanecer. Escrever essas palavras não é apenas um clique, é um ato simbólico de resistência contra o esfriamento, uma declaração de que você quer permanecer, quer ser alcançado.
Se esse pedido soar simples, é porque a fé também tem gestos simples que a mantém viva. Ao expressar paz em Cristo, você está dizendo ao teu próprio coração: eu escolho a presença. Ao escrever a tua cidade, lembra que não estás sozinho. Há uma comunidade ao redor do mundo despertando junto contigo. Esses pequenos passos têm poder. São sementes que quebram o ciclo da indiferença. E há uma promessa que quero deixar com você agora. O Espírito Santo ministrará ao teu coração, enquanto exploramos esses 7 costumes ocultos que corroem a fé. Não andamos sozinhos nessa jornada de descoberta. O Consolador caminha conosco, trazendo convicção que não condena, orienta que não humilha, aquece que não envergonha. Permita-se abrir o coração para essa ação. Confie que, enquanto falamos com honestidade sobre nossos deslizes e hábitos, o mesmo Espírito está pronto para renovar, restaurar e acender de novo o fogo da tua intimidade com Deus. Mas antes de revelá-los, precisamos entender como o enfraquecimento espiritual começa. O enfraquecimento da fé raramente acontece como um terremoto que derruba tudo de uma vez. Não é um evento espetacular com luzes e sirenes. Na maioria das vezes, é um processo tão sutil quanto perigoso. Chega como neblina, como desgaste, como fio que se desfaz. Imagine uma corda usada dia após dia para puxar um cesto. No início, a corda segura firme. Depois de algum tempo, um fio se rompe, depois outro. Passados meses, a rocha já não segura mais. Não porque alguém cortou a corda de uma só vez, mas porque fio por fio ela se foi. Assim acontece com o coração do homem diante de Deus. Não percebemos o fio faltando até que a carga caia. A Bíblia nos mostra histórias que pintam esse processo em cores dolorosas. Sansão não perdeu sua força num único momento de fraqueza espiritual. Sua queda foi construída ao longo do tempo. A intimidade que fazia dele poderoso foi sendo corroída por escolhas repetidas, por atração àquilo que o afastava da aliança. Salomão, considerado o mais sábio dos homens, foi se distraindo por hábitos que pareciam inofensivos à primeira vista. Casamentos políticos, tolerância a práticas pagãs, negligência das prioridades do seu coração. O que começou como concessões íteis, pequenas flexibilizações por conveniência, terminou por desviar sua vida do centro. E com isso, sua fé perdeu a claridade. O perigo não mora apenas no erro visível e escandaloso. Ele reside no costume invisível que alimenta o erro. Há atitudes que parecem pequenas e, por isso, inofensivas. Uma oração que perde ardor, uma leitura da palavra feita por obrigação e não por fome, a desculpa pronta para não servir, a justificativa suave para ceder àquilo que entristece o espírito. Esses hábitos sutis trabalham como ferrugem sobre uma ferramenta preciosa. Se não for detectada e limpa, a ferramenta pode falhar no momento decisivo. Conecte isso com a vida moderna e você verá como fica fácil cair. Nossos dias são preenchidos por compromissos que nos carregam para longe de sermos contemplativos. As redes sociais oferecem correntes de imagens e vozes que convidam à comparação e ao desejo. E comparando, diminuímos nossa gratidão. Desejando, esquecemos de esperar. A pressa nos rouba a profundidade. Vou orar depois. Vou buscar depois. Só mais uma série de mensagens e respondo. Só mais um clique. Pequenos desvios de intenção, um escorregar do coração daqui, outro dali, somam-se até que a presença de Deus, antes tão palpável, passa a ser apenas uma lembrança distante. O inimigo compreende esse método. Ele não precisa derrubar muralhas com armas óbvias. Ele prefere sussurrar distrações aqui, desejos ali, uma justificativa pelo caminho. Não é sempre um grande mal. Muitas vezes é um acúmulo de pequenas concessões. Ele se vale do que é aceitável socialmente, do que é bem visto ou apenas cômodo. Ele sabe que um pequeno abismo, alimentado diariamente, pode tornar-se um precipício.
E nós, distraídos, podemos caminhar sem perceber. Mas há boas notícias. Reconhecer esse processo é o primeiro passo da restauração. Quando abrimos os olhos para o modo como o desgaste acontece, tiramos do inimigo sua melhor arma, a surpresa. A cura começa com consciência. Admitir que há fios se soltando não é humilhação, é porta de entrada para o conserto. Deus não nos condena por isso. Ele nos chama para reparar, restaurar e renovar. Cada hábito que revelaremos diante de você é uma porta, uma abertura pelo qual a fraqueza entrou. E toda porta pode ser trancada novamente. Toda rota de fuga pode ser fechada com arrependimento, com disciplina piedosa, com retorno à presença. Pense em uma casa com várias portas e janelas. Se uma delas fica entreaberta, o vento entra e leva folhas, poeira e até a paz. Mas voltar e fechar a porta não é perda, é proteção. Da mesma forma, ao identificar esses hábitos, você não está se prendendo, mas se libertando. Há ferramentas espirituais simples que fecham as brechas. Oração sincera que não se limita a palavras prontas, leitura da palavra que busca ouvir e não apenas cumprir, jejum que reposiciona o coração, comunhão que nos lembra da responsabilidade de caminhar juntos. Pequenos atos repetidos passam a reconstituir os fios da corda e a reforçar o laço com Deus. Quero te dizer com ternura, talvez, ao ouvir isso, surja em você um alívio, porque muitas vezes a sensação de distância não vem de um grande pecado escondido, mas de hábitos cotidianos que furaram a intimidade. E talvez, ao mesmo tempo, surja surpresa. Pode ser que um dos costumes que vamos apontar já esteja instalado na tua rotina. E isso não é acusação, mas convite. Você ficará surpreso em perceber como algo aparentemente inocente pode roubar a sensibilidade do teu espírito. A promessa que trago é simples e certa. Reconhecer é o primeiro passo para restaurar. Quando aceitamos ver, o Espírito Santo começa a soprar renovação sobre as áreas cansadas de nossa alma. Há esperança. O mesmo Deus que nos chama ao arrependimento oferece força para mudanças reais. Cada pequeno esforço de retorno gera nova sensibilidade. Cada decisão de fechar portas enfraquece a ação do inimigo. Não espere uma transformação instantânea, mas confie que o processo de restauração tem começo hoje, agora, na sinceridade do teu coração. Vamos então começar a caminhar por esse caminho de cura. Abriremos uma a uma as portas que permitem que a fé se desgaste, com ternura e verdade. E começaremos pelo primeiro hábito, talvez o mais comum entre nós, e paradoxalmente também o mais perigoso, aquele que transforma o relacionamento com Deus em rotina. Prepare teu coração, há liberdade à frente. Orações apressadas, louvor mecânico, fé automatizada. Talvez você reconheça esse sintoma. Levantar-se com o relógio marcando e recitar as palavras que a voz já conhece antes mesmo do coração despertar. Cantar hinos enquanto a mente revisa a lista do dia. Entrar na igreja mais por hábito do que por necessidade de encontro. A imagem é clara, movimentos religiosos, posturas corretas, lábios que pronunciam as palavras certas, mas um coração que permanece em outro lugar. Não é necessariamente falta de desejo, mas a feição do desejo transformada em rotina. Quando a devoção vira ritual sem alma, algo sutil acontece. A presença que antes pulsava como um rio começa a se reduzir a um fio. Compare com uma lâmpada que, quando ligada, ilumina com calor e vida. Com o tempo, se cobrirmos a lâmpada com um tecido, a luz continua, mas é abafada, distante. Assim ocorre com a oração repetida sem entrega. A prática permanece, mas a comunhão se apaga. Você continua a orar, a jejuar, a ler capítulos, a ir ao culto. Tudo isso é valioso. Porém, se a intenção se perde, a ação se torna apenas superfície. Pense em uma manhã comum. O despertador toca. Você se levanta, faz a oração matinal que sua mãe lhe ensinou,
Agradece pelo pão, pede bênção para o dia, tudo fluido, tudo certo, mas enquanto pronuncia as palavras, seus pensamentos já estão nos compromissos, na reunião, no problema da noite anterior. Você fecha a oração com um amém mecânico e segue. Não houve encontro, houve uma performance bem ensaiada. A diferença entre falar com Deus e falar para Deus pode ser discreta, mas é decisiva. Deus não busca liturgias impecáveis. Ele deseja encontro, presença e verdade. A Escritura nos lembra dessa realidade com palavras que doem por serem verdadeiras. Em Apocalipse 2:4 lemos: "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor." O termo primeiro amor não fala apenas de emoção inicial, mas do fervor da comunhão íntima que nos levava a buscar a presença de Deus por prazer, por desejo, por fome. Quando permitimos que a religião substitua a relação, perdemos aquilo que nos tornava vivos. A crítica de Jesus não é para demolir, mas para acordar, para convidar de volta ao lugar onde o encontro sincero acontece. Renovar a rotina espiritual, portanto, exige intenção. Não basta repetir, é preciso renovar o coração por meios práticos que tragam autenticidade. Pergunte a si mesmo, com coragem: quando foi a última vez que você ouviu a presença de Deus e não apenas falou com Ele? Quando foi a última vez que suas orações foram um diálogo e não apenas um monólogo de pedidos? Esse autoexame não é para condenação, mas para cura. Reconhecer que estamos em piloto automático é o primeiro movimento de retorno ao primeiro amor. Como podemos reavivar essa chama? Primeiro, desacelere. Em vez de cumprir uma lista, escolha momentos curtos de silêncio intencional. Antes de orar, respire fundo, peça a Deus que venha, espere em silêncio, mesmo que só por 1 minuto. A espera é um ato de fé. É na quietude que a voz do Espírito costuma sussurrar. Segundo, transforme rituais em ritos de encontro. Em vez de apenas recitar salmos, escolha um versículo e medite nele. Saboreie cada palavra, permita que ela transforme seu sentir. Terceiro, use sentidos para lembrar presença. Acenda uma vela, ajoelhe-se, toque o texto bíblico como se fosse mesa posta para um amigo. Pequenas ações físicas podem reorientar o coração. Outra prática poderosa é a oração de escuta. Em vez de apresentar uma lista pronta, diga: Senhor, eu quero ouvir o que tens para mim hoje. Fique quieto, anote o que vier à mente, até os pensamentos mais simples podem ser sementes do falar divino. Confesse a frieza quando ela existir. Peça por renovação do amor. A vulnerabilidade abre portas que o orgulho fecha. Se você sente vergonha de ter se acostumado com a rotina, lembre-se, o próprio Deus chama com ternura, oferecendo restauração, não punição. Também é útil reavivar memórias do primeiro amor. Recorde um momento em que a presença de Deus foi real e transformadora. Talvez uma oração respondida, um arrependimento que trouxe alívio, um dia em que você sentiu paz inexplicável. Recontar e agradecer por essas experiências gera gratidão, e a gratidão reacende o fogo. A fé se alimenta de lembranças vivas, não de abstrações. Por fim, crie limites saudáveis com distrações. Desligue o celular por alguns minutos. Escolha um canto da casa onde você não seja interrompido. Delimite pequenos espaços no dia para encontro e trate-os como se fossem compromisso com alguém que você ama. A presença de Deus precisa de espaço para se manifestar. Se preenchermos cada fresta com afazeres, não restará lugar para o encontro. Deus não procura repetições, mas conexões. Ele anseia por um coração que o busque com a mesma fome de outrora, não por cumprir uma checklist espiritual. Fé não se mantém por costume, mas por comunhão. Se hoje você reconhece que parte de sua devoção virou rotina, respire. A graça para recomeçar. Volte ao simples, um suspiro de humildade, um silêncio expectante, um pedido humilde. Senhor, reacende em mim o primeiro amor.
E com esse pedido, deixe-se ser surpreendido. Há outro hábito, disfarçado de algo bom, que rouba nossa fé com sutil elegância, e precisamos estar atentos. Siga comigo para que possamos identificar e vencer também essa armadilha. Você já disse a si mesmo, ou ouviu alguém dizer, vai dar tudo certo. A frase sai leve, quase mágica, e todo mundo sorri. No entanto, existe uma diferença profunda entre esse tipo de otimismo e a fé que Deus nos chama a viver. O otimismo é um sol passageiro. Aquece o momento e, quando as nuvens vêm, perde-se. A fé, porém, é uma âncora nas profundezas, segura mesmo quando a tempestade arrebenta. É importante que vejamos essa distinção com clareza, porque confundir os dois pode nos deixar vulneráveis quando as provas chegam. Otimismo acredita que, em algum ponto, as coisas vão se ajeitar. Ele se alimenta de esperança natural, de uma expectativa humana de que o curso da vida tenderá ao bem. Já a fé crê mesmo quando tudo aponta o contrário. Não porque ignora a realidade, mas porque funda sua confiança nas promessas e na fidelidade de Deus. Enquanto o otimismo se constrói sobre emoções e possibilidades, a fé se firma em quem Deus é e no que Ele já declarou. Por isso, uma fé genuína é lá no fundo diferente de um pensamento positivo bem intencionado. Lembra da cena de Pedro caminhando sobre as águas? Ele saiu do barco porque Jesus o chamou. Por um momento, enquanto manteve os olhos em Cristo, caminhou sobre o mar. Sua esperança virou ousadia, mas ao desviar o olhar para o vento e as ondas, o medo invadiu seu peito e ele começou a afundar. Essa história revela algo crucial. A fé ativa nos leva a agir a despeito do perigo, mas ela também exige fixar-se em Jesus, não em emoções passageiras. O otimismo pode inspirar o primeiro passo, mas é a fé que mantém os pés sobre a água quando o vento sopra forte. Não confundir fé com pensamento positivo é, acima de tudo, honestidade espiritual. Otimismo pode, às vezes, ser uma forma de negação, dizer que vai ficar tudo bem sem considerar a gravidade do problema. Isso não é fé, é fuga. A fé não nega a dor, nem minimiza a luta. Ela clama ao Senhor em meio à dor e descansa na certeza de que Ele está conosco. Igreja, isso é essencial. Crer não é colocar um sorriso no rosto para esconder a ferida. Crer é levar essa ferida aos pés de Jesus e esperar com confiança pela mão dele que cura. Quando substituímos a fé por motivação emocional, percebemos que ela se dissolve assim que as emoções mudam. O ânimo sobe, a música toca, as palavras inspiradoras chegam e por um tempo o coração se enche. Mas nas noites longas, nas contas que não fecham, no diagnóstico inesperado, no silêncio de Deus que persiste, esse otimismo desbotado não sustenta. A fé, por sua vez, é um compromisso com a verdade de Deus, mesmo quando o sentimento não corresponde. É levantar de manhã e dizer: Senhor, eu não sinto a paz agora, mas creio que Tu és fiel. Essa confissão é o exercício da fé na adversidade. Observe também como a cultura atual exalta o seja positivo como remédio para tudo. Claro, há poder na esperança e na mentalidade positiva. Entretanto, o problema começa quando o seja positivo vira substituto de oração, arrependimento e busca real pela presença de Deus. Otimismo sem alicerce bíblico pode levar à frustração e até à culpa. Se eu tiver fé, por que isso aconteceu comigo? A resposta dolorosa, muitas vezes, é que confiamos mais em palavras bonitas do que no caráter de Deus. A fé sana essa brecha porque ela nos lembra que Deus é soberano e que nossos sofrimentos não anulam suas promessas. Como então cultivar fé e não apenas otimismo? Primeiro, ancore-se na palavra. Fé cresce ao ouvir. Romanos 10:17. Ou seja, quanto mais você bebe das promessas de Deus, mais sua confiança se constrói sobre rocha. Leia, medite, memorize. Segundo,
Pratique a presença. Fé é relacionamento. Não é apenas repetir frases, é aprender a permanecer diante do Senhor quando nada visível muda. Terceiro, exercite a obediência nas pequenas coisas. Otimismo pode só falar, fé age. Cada ato de confiança fortalece o músculo espiritual até que ele suporte as grandes provas. Também é importante aprender a nomear a realidade com honestidade. Em vez de dizer automaticamente, vai dar tudo certo, confesse a dificuldade. Isso é difícil, Senhor. Não sei como será, mas confio no teu cuidado. Aquele tipo de oração que entrega sem fingir que tudo está bem, agrada ao coração de Deus e alimenta uma fé madura. E quando as respostas não chegam do jeito esperado, permaneça firme. Às vezes a fé é um silêncio confiante mais do que uma declaração triunfante. Não quero que te sintas condenado se já tens vivido mais de otimismo do que de fé. Deus não nos envergonha. Ele nos chama à transformação. Comece hoje com pequenos passos. Peça ao Espírito que revele onde você tem preferido esperança humana em vez de dependência divina. Procure pessoas de oração que caminhem na fé real, não apenas em frases prontas. Deixe que as experiências difíceis se tornem terreno fértil onde a fé, não o otimismo, possa crescer. Há momentos em que fé não se apresenta com sorrisos largos. Ela se manifesta como um silêncio firme, uma paz que permanece no peito enquanto as circunstâncias gritam. Aprenda a reconhecer esse silêncio como presença. A fé verdadeira não promete que tudo será fácil, mas garante que o Senhor estará conosco no processo. Que possamos, portanto, pedir ao Senhor coragem para olhar a tempestade nos olhos e, como Pedro no começo, manter os olhos fixos em Jesus. Assim, nossa confiança não será um vento passageiro, mas uma rocha inabalável. Agora, antes de avançarmos, respire fundo e permita que essa diferença entre otimismo e fé se assente no coração. Em breve, falaremos de um costume ainda mais sorrateiro, aquele que tenta apressar o tempo de Deus com as nossas próprias mãos. Vivemos na era da pressa. Tudo nos ensinaram a acelerar. Resposta imediata, entrega em 24 horas, atualização constante. Até a nossa espiritualidade foi contaminada por esse ritmo. Queremos revelações instantâneas, sinais na hora, soluções rápidas para dores antigas. Há uma fome legítima por avanço, por ver o impossível acontecer. Mas quando essa pressa invade a fé, ela se transforma em incredulidade disfarçada. Querer controlar o tempo de Deus é muitas vezes a máscara da ansiedade. Pare um instante e sente isso no peito. O relógio correndo, a inquietação que sussurra agora, quando o Senhor pede, espera. O perigo é sutil. Não é que duvidemos da bondade de Deus com grande drama, é que começamos a agir como se o Senhor precisasse da nossa ajuda para cumprir o que prometeu. Queremos respostas imediatas e quando não chegam, somos tentados a tomar atalhos. A pressa espiritual nos empurra a plantar sementes fora da estação e a consequência é perda, frustração e feridas que poderiam ter sido evitadas por espera fiel. A Bíblia nos apresenta uma história que ilustra bem esse erro. Sara, diante de uma promessa divina sobre um filho, permitiu que a pressa governasse seu coração. Em vez de permanecer no tempo do Senhor, ela tomou Hagar e deu-a a Abraão na tentativa de apressar a bênção. O desfecho trouxe conflito e dor, uma criança fora da promessa, relacionamentos marcados por atritos e uma lição que ecoa até hoje. Quando tentamos adiantar o plano de Deus, criamos consequências humanas que doem por gerações. Não é que Sara não tivesse fé. Talvez a sua fé estivesse ali, mas corroída pela ansiedade do tempo. Ela tentou acelerar o crescimento com atitudes próprias, e a semente plantada fora da estação produziu fruto amargo. Imagine uma semente jogada num solo congelado. Você pode cobri-la com amor, falar palavras encorajadoras, regar com ansiedade. Nada fará germinar antes da estação.
A terra tem seu próprio tempo. O calor precisa chegar. O ciclo precisa ser respeitado. Assim é com o que Deus está fazendo em você. O tempo de espera não é um vácuo onde Deus falta. É o campo onde Ele cultiva algo que só a maturidade produz. Caráter, perseverança, humildade, dependência verdadeira. Cada minuto de paciência é a terra soltando suas pedras para que a raiz se firme profundamente. Confiar não é um ato passivo de cruzar os braços esperando milagres. É permanecer. Permanecer é ficar no lugar do encontro. É continuar orando sem ser derrotado pela seca. É adorar mesmo quando a resposta tarda. É obedecer às pequenas coisas sem ficar obcecado pelo grande resultado. Permanecer é aprender a viver no compasso de Deus, não no nosso. Quando Jesus disse, permanecei em mim, Ele não estava sugerindo uma letargia espiritual. Ele convidava a uma presença contínua, firme, confiante. O tempo de espera é uma oficina divina, onde o Espírito modela a alma para aquilo que Deus quer entregar no seu tempo perfeito. Praticamente, como aprender a descansar enquanto o relógio social grita por ação? Primeiro, mude sua linguagem interna. Em vez de não aguento mais esperar, diga, estou me colocando à disposição do tempo de Deus. Substituir a pressa por palavras de fé altera o coração. Segundo, cultive ritmos que lembram o caráter do Senhor. Momentos de silêncio, jejum, retiro curto, dias de repouso em que você desliga o telefone e volta a ouvir a voz do pastor. Terceiro, registre fidelidades passadas. Abra um diário de memória onde você escreve as vezes que Deus foi fiel. Reler essas páginas é um bálsamo nas noites de dúvida. Quarto, decida por ações de obediência que não exijam retorno imediato. Sirva sem esperar reconhecimento. Ore pelos que te feriram. Ofereça o teu talento sem calcular o lucro. Essas pequenas sementes plantadas com paciência produzem frutos sólidos. Há também a prática do esperar ativo. Não é ficar inerte, é trabalhar no que Deus te deu enquanto confias no tempo dele. O agricultor não fica de braços cruzados esperando a chuva. Ele prepara o solo, cuida das plantas, afasta as ervas daninhas. De igual modo, faça o que está ao seu alcance com diligência, mas sem substituir obediência por iniciativa desenfreada. Evite a tentação de manipular pessoas, clamar por soluções humanas rápidas ou justificar atalhos com argumentos de boa intenção. Bons propósitos não tornam práticas erradas aceitáveis aos olhos de Deus. Lembre-se também, o tempo de Deus é pedagógico. Às vezes, ele demora não porque desconhece nossa necessidade, mas porque a transformação que precisamos exige processo. Deus vê além do imediatismo, Ele vê o que será formado. O silêncio de hoje pode ser o trem de preparação que te levará mais adiante do que você poderia imaginar. Permitir esse processo é, paradoxalmente, confiar na grandeza dos planos divinos e na sabedoria do pastor que não se apressa em ferir a história que ele mesmo começou a escrever em sua vida. Quando a pressa vier, responda com um gesto simples e profundo. Benza o Senhor. Abençoe a espera. Converta a angústia em adoração, a ansiedade em oração confiada. Diga, Senhor, eu confio no teu tempo. Repetir isso em voz alta é um exercício de fé que alinha o coração com o Senhor do tempo. E se vier a tentação de tomar atalhos, peça discernimento à comunidade de fé. Exponha suas angústias a um irmão maduro que pode orar com você e segurar sua mão na espera. No fim, não é demora, é preparo. O que o Senhor está fazendo em você, enquanto você espera, é valioso demais para ser atropelado por um impulso humano. O relógio que tenta dominar sua vida é pequeno diante do relógio divino que orquestra estações e milagres. Se você aprender hoje a permanecer, vai descobrir que o fruto colhido no tempo certo tem um sabor que apressar nunca proporciona. Mas existe um hábito ainda mais traiçoeiro, aquele que veste a capa da bondade.
Há algo profundamente sutil em querer agradar a todos. É uma ferida que se disfarça de zelo, de serviço, de bondade. No início parece nobre. Você se inclina para ajudar, sorri para acalmar, aceita mais tarefas para não desagradar. Mas com o tempo, esse esforço vai moldando suas escolhas. Você passa a medir suas ações pelo reflexo no rosto alheio, em vez de pela voz do Senhor. Marta é o espelho desta condição, tão dedicada no serviço que quase perde o encontro com o Mestre. Enquanto suas mãos estavam cheias, seu coração ficou vazio daquilo que realmente importa, a presença. Quantas vezes servimos ocupados em fazer pelas pessoas e negligenciamos estar com Deus? Imagine alguém carregando bandejas cheias de pratos na escuridão. A cada passo, temeroso de derrubar algo, olha para os lados, buscando aprovação nos olhos dos outros que passam. Nesse movimento, não percebe que o único lugar seguro para descansar aquela bandeja é na mão daquele que lhe chama pelo nome. O ativismo disfarçado de piedade cria uma agenda que consome a alma. Reuniões, ministrar, aconselhar, atender emergências, tudo legítimo e necessário. Mas sem a raiz da devoção, cada ato vira uma performance, cada palavra uma nota para agradar. E quando o aplauso falta, vem a frustração. Quando chegam as críticas, a ansiedade. Quando surge a oposição, o ajuste de rota que nem sempre honra Deus. A fé, entretanto, cresce no silêncio da aprovação divina, não no calor dos aplausos humanos. Isso não é um convite ao isolamento ou à negligência do próximo. É um chamado para uma prioridade. Antes de servir, antes de opinar, antes de investir sua vida em causas nobres, permita que sua alma se alimente do olhar de Deus. Pergunte a si mesmo: estou servindo para ser visto ou servindo porque fui chamado? Estou buscando a confirmação de homens e algoritmos ou a confirmação do Senhor? A resposta muda não só o resultado das suas ações, mas também a qualidade de sua comunhão com Deus. Sair desse padrão exige coragem para desagradar quando necessário, para dizer não com amor, para estabelecer limites que preservem o tempo de intimidade com o Senhor. Aprenda a calibrar sua vida. Algumas portas você fecha não por frieza, mas por fidelidade. Alguns convites você recusa não por orgulho, mas por obediência. Práticas simples ajudam. Reserve horários sagrados de silêncio. Limite o número de compromissos semanais. Peça a Deus que seja sua audiência primeira. A paz que nasce dessa disciplina interior é diferente. É uma aprovação que não se abala por variações de opinião pública. Mas há outro costume, tão comum quanto traiçoeiro, que corrói a fé: substituir discernimento por opinião. Vivemos numa era onde a voz mais alta, o post mais compartilhado, a hashtag mais ágil, muitas vezes moldam convicções. Opiniões se multiplicam com rapidez, conselhos se tornam certezas. O ruído das vozes apaga o sussurro de Deus. Discernimento, porém, não é somatório de opiniões. Discernimento é ouvir com o coração alinhado ao Espírito, é testar tudo à luz da Escritura, é perceber a direção que produz fruto espiritual consistente. A analogia é clara. Imagine estar numa sala cheia de rádios tocando diferentes estações. Cada rádio apresenta uma versão plausível e é fácil se confundir. Qual frequência sintonizar? O discernimento é a habilidade de ajustar o dial até ouvir a voz de Deus, clara e distinta. E essa habilidade se treina com silêncio, leitura da palavra e prática de obediência. Não é rejeitar conselhos sábios, é submetê-los ao crivo do Espírito. Conselhos podem apontar caminhos, mas só Deus dá a confirmação interior que acalma ou agita a paz. Muitos hoje tomam decisões importantes baseadas em seu feed. O que todo mundo diz, o que está em alta entre influenciadores, ou mesmo o consenso de um grupo virtual. Assim, a fé torna-se refém da opinião alheia.
A solução não é eliminar toda a comunicação, mas aprender a verificar. Antes de agir, faça 3 coisas. Pare, ore, consulte a palavra. Não é mal buscar conselho, é perigoso confiar nele como substituto da voz de Deus. Pergunte: este conselho está alinhado com as Escrituras? Produz frutos que glorificam a Deus? A paz interior depois da oração? O discernimento também se manifesta em sinais práticos, coerência com a Escritura, bons frutos na vida de quem dá o conselho, repetição da mesma direção pelo Espírito através de diferentes meios e uma paz que confirma. Se falta paz, espere. Se falta Escritura, não avance. Se a única autoridade é o volume de reações, desconfie. Lembre-se, verdade espiritual é testada, não viralizada. Como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, curta menos, ore mais. Segundo, transforme seu hábito de decidir. Antes de responder a um convite, peça 2 minutos de silêncio. Antes de publicar uma opinião, pergunte: isso alimenta a carne ou alimenta a fé? Terceiro, cultive o senso de espera. Não confunda a resposta imediata com resposta certa. E por fim, confie em pessoas espiritualmente maduras para ajudar a discernir, mas sempre devolvendo a última palavra a Deus. Quando você deixa de viver para agradar a todos e retira sua bússola do constante barulho de opiniões, algo começa a mudar. Suas escolhas começam a carregar paz, suas palavras ganham autoridade que não vem da aprovação massiva e seu serviço volta a ser fruto de intimidade, não de sobrevivência emocional. O ruído diminui e o sussurro do Espírito se torna audível novamente. Ao entender estes 2 costumes, agradar a todos e substituir discernimento por opinião, você vê como o inimigo nos seduz com algo que parece bom: serviço, conexão, informação. Mas o caminho de volta é simples, embora exigente: simplicidade na devoção, qualidade na escuta, coragem nas escolhas. Se você se reconheceu em alguma dessas situações, não entre em desespero. É um chamado delicado de amor. Volte, sente-se aos pés do Mestre, acalme os rádios e ouça apenas a sua voz. E assim, com o coração alinhado, caminharemos para os últimos hábitos que, por parecerem virtudes, podem ser os mais perigosos. O 6º costume que fere a alma é sutil e, ao mesmo tempo, extremamente sedutor. Achar que independência é maturidade. O mundo aplaude o autossuficiente. O que não precisa de ninguém, que resolve tudo por conta própria, que traça metas e executa com disciplina. Mas no reino, a marca da maturidade não é a capacidade de caminhar sozinho. É reconhecer que a nossa força é emprestada, que nossa sabedoria depende de outro conselheiro, que nossa coragem precisa de um sustentador. Jonas é um retrato perfeito dessa ilusão. Ele acreditou que podia decidir para si, traçar um rumo diferente do chamado divino, e por um tempo andou, mas não andou para onde deveria. A sua independência o levou a um mar de tumulto, a um ventre escuro onde aprendeu que fugir de Deus é caminhar na direção da fraqueza. Quando a fé se transforma em autonomia, 2 coisas acontecem. A confiança em Deus se empobrece e cresce uma autoconfiança que vira idolatria. Pensamos: se eu tiver o plano certo, a estratégia eficiente, o esforço suficiente, alcançarei o resultado. Essa mentalidade fatalmente reduz a oração a uma etapa de protocolo, a comunhão a uma conferência com agenda. É como um viajante que decide não mais consultar o mapa do guia. Sem perceber, caminha em círculos, cansado e confuso, acreditando que progrediu. Mas a fé não é sinônimo de dependência passiva. Aliás, depender de Deus é a forma mais ativa e corajosa de viver. É levantar cedo e dizer: Senhor, sem ti não posso. É planejar, trabalhar, lutar e, ao mesmo tempo, descansar na certeza de que há um propósito maior que nossas estratégias. A aliança com Deus nos coloca em parceria com o Criador dos céus.
Não é perda de autonomia, é expansão da capacidade, porque quando estamos ligados à fonte, nossos passos têm direção, mesmo nas circunstâncias mais incertas. Como identificar se você caiu nesse costume? Preste atenção a pequenas frases que já moram no seu falar. Eu dou conta, vou resolver isso sozinho, agradeço a Deus, mas depende de mim. Observe também a sua oração. Ela é curta, prática, feita para conferir metas espirituais, ou é um abrir de coração em que você busca rosto, orientação e presença? Se a resposta é a primeira, há uma fresta de orgulho que precisa ser fechada. A cura começa com um gesto simples: admitir que precisamos. Confissão não é humilhação, é retorno ao lugar de aliança. E então, vamos ao sétimo costume, talvez o mais silencioso e traiçoeiro: acostumar-se com a ausência da presença de Deus. Não é um evento dramático, é um desgaste gradual. Os dias vão ficando secos, as orações parecem ecoar sem vida, o louvor perde o calor e se torna uma sequência de notas. Você está no culto, os olhos fechados, e não há lágrimas nem arrepio, nada que fale de encontro. O barulho continua, as palavras religiosas fluem, mas algo no coração não responde. Há um frio que se instala, uma preguiça espiritual que se disfarça de maturidade. Estou ocupado, dizemos, mas não estou incomodado. E quando essa sensação é normalizada, a alma se acostuma. E o perigo é que, acostumando-se, começamos a achar que isso é o novo normal. Descrever isso sensorialmente ajuda a perceber o problema. Imagine uma manhã sem chuva, após longos meses secos. O ar está pesado, a terra rachada, o som dos passos na rua soa abafado. Assim são os dias espirituais apartados da presença. As palavras de oração brotam como folhas envelhecidas, sem viço, sem cor. A adoração vira um checklist, a leitura bíblica um item da rotina. E o coração, que antes respondia com calor, agora se fecha como se algo tivesse sido desligado. É doloroso e, para muitos, vergonhoso admitir. E é justamente aí que Deus sussurra: volta, ainda há lugar para ti. Se você se reconhece nessa cena, ouça com ternura. Não é sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, a própria inquietação que existe dentro de você pode ser o convite mais carinhoso do Pai. Ele ainda te chama. Ele não quer uma multidão perfeita, quer um coração que se permita ser alcançado. O primeiro passo para romper com essa acomodação não é forçar emoções, mas recuperar a sensibilidade do espírito. Isso passa por atitudes práticas: cultivar silêncio, retomar o hábito de esperar em oração, buscar pessoas que intercedam com você, voltar a ouvir a palavra com fome e não com obrigação. Repare nas pequenas coisas que reacendem a presença. Uma oração feita com sinceridade, um tempo de jejum que rearranja prioridades, uma canção que rompe o silêncio interior e devolve o choro, uma leitura bíblica que não busca informação, mas encontro. Não subestime o poder de uma comunhão restaurada à mesa do Senhor. Quando 2 ou 3 se reúnem com buscas autênticas, a atmosfera muda. A presença vem como chuva que encharca a terra seca. Em ambas as situações, a crença de que independência é maturidade e a acomodação com a ausência de Deus, o remédio é o mesmo: retornar à aliança, reprimir o orgulho, insistir na busca. Não se trata de um esforço meramente humano, é convidar o Espírito Santo a reabrir janelas fechadas. Diga ao Senhor que você precisa dele, peça para o coração arder outra vez. Permita-se ser pequeno diante do grande, e verá então que a verdadeira maturidade é exatamente essa humildade que nos prende ao seu colo. Não se acostume, desperte. Não deixe que a ilusão da autossuficiência e a anestesia da ausência ditem o ritmo da sua alma. Se hoje você percebe alguma frieza, alguma coragem vazia, alguma oração sem força,
saiba que é chamado a retornar. Levante-se com fé renovada e permita que a aliança transforme sua autonomia em dependência sã e a seca em primavera. E agora, depois de identificar esses 7 hábitos, é hora de reerguer o espírito e voltar à fonte. 7 costumes, 7 portas que ao longo do tempo podem nos afastar da presença viva do Senhor e ao mesmo tempo 7 convites para o retorno. Quero começar recapturando isso com ternura. Cada hábito que revelamos não é acusação, é mapa. Não é para te envergonhar, mas para te orientar de volta ao caminho onde a fé respira e floresce. Se você permaneceu comigo até aqui, quero te dar um elogio do coração. Isso revela fome. Não é qualquer coisa, é fome de Deus. E onde há fome, há possibilidade real de encontro, restauração e avivamento. Você ouviu sobre transformar a devoção em rotina, sobre confundir otimismo com fé, sobre apressar o tempo de Deus, agradar a todos, viver por opiniões alheias, crer que independência é maturidade e se acostumar com a ausência da presença de Deus. Cada um desses hábitos age como uma fresta imaginária por onde a luz se esvai. Mas frestas podem ser vedadas, portas podem ser reabertas, o fogo pode ser reacendido. Hoje, o Senhor te chama não apenas a reconhecer, mas a decidir. Não apenas a conhecer, mas a escolher. Por isso, antes de continuar, eu quero te convidar a tomar uma atitude simples, porém profunda. Escreva agora nos comentários, com fé, estas palavras: eu escolho permanecer firme na fé. Não deixe para depois. Declare agora. A tua declaração é um gesto de aliança, de entrega. Cada vez que nomeamos uma escolha, tornamo-la mais real no céu e na terra. Se você puder, também diga de qual cidade você nos assiste. É lindo ver essa família se formando, orando uns pelos outros. A mudança começa em pequenas práticas diárias. Vamos, de modo prático e amoroso, transformar o reconhecimento em ação. Para cada costume que mencionamos, há um contra-hábito, uma pequena disciplina que pode selar a porta e abrir a janela por onde o espírito volta a entrar. Para a rotina vazia, renove a intenção. Reserve um tempo de oração que não seja apressado. Comece com 5 minutos a mais do que você acha que tem. Não é sobre mais palavras, é sobre presença. Em vez de enumerar pedidos, sente-se em silêncio, espere, leia uma frase da Escritura e permaneça nela, até sentir que algo se move dentro de você. Anote num caderno o que Deus sussurra. Isso quebra a mecânica e cultiva a comunhão. Para a confusão entre otimismo e fé, treine a memória das promessas. Quando a vida parecer incerta, escreva uma promessa bíblica que se aplica ao seu caso e repita-a em voz baixa. Fé não é ficar alegre por força de pensamento positivo, é descansar nas promessas do Senhor, mesmo quando as circunstâncias desafiam os nossos sentimentos. A fé fala: Senhor, eu não vejo a saída agora, mas creio que Tu és fiel. Para a pressa com o tempo de Deus, pratique a espera ativa. Em vez de ansiedade, use a estação de espera para cultivar fruto. Leitura, oração específica, serviço silencioso. Lembre-se de Sara e tantos outros que apressaram a promessa. Deus não nos chama a ser inertes, mas a confiar enquanto trabalhamos com paciência. Conte seus dias de espera como tempo fértil, não tempo perdido. Para o desejo de agradar a todos, estabeleça limites guiados pelo Espírito. Antes de dizer sim a um pedido, pergunte: isso honra a Deus? Isso preserva minha comunhão com Ele? Nem toda boa obra é chamada. Aprender a dizer não com paz é um passo de fé, porque gera espaço para o que Deus realmente quer que você faça. Para substituir discernimento por opinião, pratique o silêncio e a consulta divina. Antes de decidir, ore, espere e, quando necessário, busque conselho espiritual. Desligue o ruído das redes e ouça.
Deus fala mais frequentemente nas respostas que começam com calma do que nas que nascem de impulsos. Para a ilusão da independência, confesse sua necessidade de Deus e peça ajuda. Reconhecer a dependência não é fraqueza, é sabedoria. Faça um exercício diário. Senhor, eu dependo de Ti. Repetir essa verdade anula a soberba e reabre o canal da graça. Para não se acostumar com a ausência do Espírito, cultive práticas de sensibilidade espiritual. Adoração intencional, tempo em silêncio, retiros curtos, exercícios de escuta. Permita-se dias de comunhão sem agenda, onde você se dispõe simplesmente a ser amado por Deus. Cada pequeno gesto tem poder. Cada decisão, por menor que pareça, constrói terreno para o sobrenatural. Talvez isso soe comum, mas não subestime. A fé é alimentada no detalhe, no sim recusado à distração, no não dito à pressa, na pequena hora a mais na presença. Em minha experiência pastoral e na palavra, vi vidas se transformarem por rotinas simples, repetidas com fidelidade. Não espere uma mudança dramática de uma hora para outra. Espere a fidelidade de Deus no longo prazo. Se esta mensagem tocou seu coração, te faço um convite carinhoso. Inscreva-se neste canal. Junte-se a nós. Aqui somos uma família que ora, compartilha e carrega uns aos outros. Cada inscrição não é apenas um número, é uma pessoa que decidiu caminhar com outros buscadores. Curta este vídeo para que mais almas encontrem esperança. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que ainda há tempo de voltar. O seu gesto, por menor que pareça, é semente. Pense em quantas vezes uma única palavra de encorajamento foi decisiva na sua vida. Agora você pode ser essa palavra para outro. Antes de nos despedirmos, quero te conduzir a um momento prático de encontro. Fique mais alguns instantes. Se possível, levante-se, afaste-se das distrações e prepare um pequeno espaço. Vamos juntos. 1. Feche os olhos, respire profundamente, inspira pelo nariz, segura por 2 segundos, expira pela boca, repita 3 vezes, sinta o corpo acalmar. 2. Imagine uma luz suave envolvendo seu peito. Essa luz é a presença do Espírito Santo. Não force imagem, apenas permita. 3. Em voz baixa ou no silêncio do seu coração diga: Senhor, eu te escolho. Eu quero permanecer firme na fé. Sinta a decisão não apenas como palavra, mas como gesto interno. 4. Espere. Se vierem palavras, receba. Se vier silêncio, confie que Deus trabalha no silêncio. Permaneça por alguns minutos. Se quiser, escreva agora nos comentários: eu escolho permanecer firme na fé. E se sentir no coração, compartilhe também uma breve oração ou um pedido. Esta comunidade orará por você. Não subestime o poder da intercessão conjunta. Para encerrar, quero pronunciar uma bênção sobre você, como pastor, amigo e irmão na fé. Receba estas palavras, não como fórmula vazia, mas como declaração de fé. Que o Senhor reacenda o fogo no teu coração. Que a chama do primeiro amor volte a arder com intensidade renovada. Que cada costume que te afastou seja transformado em degrau para mais intimidade com Ele. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde teus pensamentos e teu coração enquanto você aprende a permanecer. Que o Espírito Santo te conceda sensibilidade para ouvir os passos do Senhor, coragem para fechar portas que desviam e sabedoria para abrir portas que conduzem à vida. Que as pequenas decisões de hoje, decidir orar com mais tempo, esperar com paciência, dizer não quando necessário, buscar discernimento em oração, confessar dependência e recusar a rotina que anestesia, sejam sementes de um avivamento pessoal, e que de ti, pela graça de Deus, saia luz que ilumina outras vidas. Não é apenas sobre você, é sobre o povo pelo qual o Senhor te posicionou. Termino com um convite final. Se você deseja um momento de oração pessoal, escreva "Ore por mim" nos comentários e partilhe de forma sucinta o seu pedido. Não prometo resolver tudo,
mas prometo que esta comunidade e eu nos levantaremos em oração por você. E se você precisa de ajuda prática para criar hábitos espirituais, diga: quero um plano. Faremos juntos, passo a passo. Que o Senhor te fortaleça. Que Ele te conduza de volta à fonte onde nada é impossível. Vá em paz, firme em fé e com o coração aberto para o novo sopro do Espírito. Que a graça e o amor do Pai te cubram hoje e sempre. Amém.